Estatisticamente, pessoal, um dos gráficos que mais costumam cair em prova estão relacionados com o movimento na vertical, que é o de queda livre. Lembrando que quando se fala em queda livre, eu estou desprezando a ação da resistência do ar. Relembrando rapidamente, se eu lançar um objeto com uma velocidade v, durante a subida o movimento é uniformemente retardado. No ponto mais alto a velocidade é zero. Cuidado que lá em cima ainda tem aceleração. A aceleração é diferente de zero porque é a aceleração da gravidade. Aí ele começa a descer e desce com o movimento uniformemente acelerado. Outra coisa, tempo de subida é igual ao tempo de descida. E, por último, a velocidade de saída, na hora que ele voltar para o ponto de lançamento, tem a mesma velocidade. Ou seja, velocidade de saída é igual à velocidade de chegada. Se você assistiu a minha aula de queda livre, qual é a primeira coisa que a gente tem que adotar? Qual é o sentido positivo? É subindo ou descendo? Eu sempre adoto o sentido positivo para cima. Então, eu quero que subindo seja o meu sentido positivo. Como a gravidade aponta para baixo, tanto na subida quanto na descida, a gravidade vai assumir um valor negativo. G negativo. Tanto na subida quanto na descida. Qual que é o sinal da velocidade enquanto ele sobe? Durante a subida, a velocidade vai estar apontando para cima. Então, a velocidade vai ser positiva. Como a gravidade aponta para baixo, olha como é que bateu a coisa. Velocidade para um lado, aceleração no sentido contrário. Tem que ter sentidos opostos para o movimento ser retardado. E olha que o V e a aceleração têm sinais contrários. Na descida ele está voltando. Aqui é movimento progressivo. Na descida o movimento é retrógrado. Então a velocidade agora está apontando para baixo, porque ele está descendo. E como está contrário ao sentido que eu escolhi, positivo para cima, então a velocidade aqui é negativa. Repare que V negativo e o G negativo, os dois têm o mesmo sentido, movimento acelerado, e obrigatoriamente o mesmo sinal. Ok, tá bom. Eu quero o gráfico de todo mundo agora, de velocidade por tempo, posição por tempo e aceleração por tempo. Então vamos lá. De velocidade por tempo. Se eu sei que ele sobe com movimento uniformemente retardado, o gráfico de velocidade por tempo tem que ser uma reta. E ó, já vou fazer ele completo aqui, ó. Por que que veio para a região negativa? Porque tem hora que ele sobe, velocidade é positiva. Na hora que ele desce, a velocidade tem que ser negativa. Então o gráfico tem que ter esse formato. Se ele foi lançado com velocidade VO, ele vai chegar na mão com menos VO. Tranquilo? Gente, como na prova cai isso aqui é de múltipla escolha, as opções que eles apresentam para o aluno é uma coisa assim, ó. Desse jeito. Em vez de ser uma reta, uma curva. A opção mais marcada costuma ser essa aqui, ó. O cara vai, retardou, depois acelerou. Diminuiu a velocidade para depois aumentar. Veja bem que para você acertar esse gráfico, você tem que saber toda a teoria de cinemática. Toda. Misturando com queda livre. Tá bom. Gráfico de posição por tempo. Vem cá. A aceleração é uma só, a da gravidade, que aponta o tempo inteiro para baixo. Nesse caso, no movimento uniformemente variado, como é que é o gráfico de posição por tempo? Tem que ser sempre uma parábola. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, função do segundo grau. Só que essa parábola vai ficar como, hein? Assim, ó. Por que concavidade para baixo? Olha só. À medida que o tempo passa, a posição aumenta, ou seja, está subindo. Até que chega no ponto mais alto, ele volta para o chão. Posição diminui. E daí, por que é parábola? Na época, a opção mais marcada sempre é um treco assim. Aí o cara, lá, ó, subiu e desceu. Mas não pode ser uma reta, porque no gráfico de posição por tempo, quando é uma reta, isso implica que o quê? Você teria que ter movimento uniforme, mas o movimento é variado.
a inclinação da reta tangente fornece a velocidade. A inclinação está diminuindo, diminuindo, diminuindo. No ponto mais alto não tem inclinação, indicando que a velocidade é zero. Passou do ponto mais alto, está voltando. E a inclinação vai aumentando, 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 aumentando. Se a inclinação aumenta, indica que a velocidade aumenta. Tá bom, gente. Salva o dia aí, ó. Como é que é o gráfico de aceleração por tempo disso aqui? Nos vestibulares, eles te dão várias opções. Assim. Outros invertem uma escadinha. Começa aqui embaixo para depois ficar assim. Vai ter reta assim, várias coisas. E aí? Qual é a única aceleração que atua? Não é a gravidade? A gravidade não é 10 metros por segundo ao quadrado, só que nesse caso ela é negativa, tanto na subida quanto na descida. Então a aceleração é aqui, ó. Desse jeito. Dividida aqui em duas partes, assim, ó. Ela é sempre menos g, tanto na subida quanto na descida. Tá bom? Vamos lá, mais um exemplo. Eu vou pegar uma pedra, ela está lá no chão, vou amarrar ela num balão de hélio, e aí o balão vai começar a subir, levando a pedra. E esse balão vai subir com velocidade constante. Então, ó, velocidade é constante. Até que chega um momento que ele vai estourar. Bom, na hora que estoura o balão, a pedra vai ter que voltar para o chão. Eu quero que você construa o gráfico de posição por tempo do movimento dessa pedra, desde o momento que ele sai do chão até voltar para ele. Essa eu quero ver se acertar, tá? E outra coisa, despreze a ação da resistência do ar, tá bom? Bom, pausa o vídeo aí e tenta, né? Vamos lá. O gráfico é de posição por tempo. Ele me garantiu que a pedra, que o balão sobe com velocidade constante até estourar. Uai, se o balão sobe com velocidade constante, então a pedra sobe com velocidade constante. Como saiu do solo, considerar que o solo é a origem, então esse cara tem que começar com um gráfico que tem que ser uma reta. E por que tem que ser uma reta? O ângulo de inclinação fornece a velocidade. Como a velocidade é constante, o ângulo tem que ser um único, né? Tem que ser constante o ângulo. Então, é uma reta, de cara. Beleza. Arrebentou o balão. Na hora que arrebenta, a pedra cai, não é? Não. A pedra ainda sobe. Se você inventar valores, vamos chutar que o balão subia a 10 metros por segundo. Então, significa que a pedra também sobe a 10 metros por segundo. Na hora que estoura o balão, a pedra ainda está a 10 metros por segundo. Só que como ela ainda sobe, a tendência dela ainda é continuar subindo. Só que agora não sobe com movimento mais uniforme, porque a gravidade vai querer puxar ela de volta. Ela vai continuar subindo com movimento retardado para depois descer e voltar com o movimento acelerado até o chão. Então, o que acontece? O S tem que ir aumentando. E estourou o balão, a pedra ainda continua subindo. Só que agora tem que ser com movimento retardado. Porque a velocidade vai diminuir. Tanto é que no ponto mais alto a velocidade é zero. Então, vou fazer aqui uma reta. Um prolongamento, só para a gente ter uma noção. Depois disso, pessoal, ó, vai ter que ser uma parábola. A inclinação da reta tangente tem que ir diminuindo. Tanto é que vai chegar uma hora que no ponto mais alto a inclinação vale zero. Repare que aqui, ó, eu tenho a altura máxima. A inclinação da reta tangente aqui é zero, ó, tá vendo? Repare que a inclinação da reta aqui é constante, ó. Mesmo ângulo. Chegou aqui na parábola, lembra que tem que ser um movimento variado aqui? Ó, a reta vai deitando até ficar totalmente deitado, é o ponto mais alto. E aí ele desce
Quando desce, ele não vai para o solo de novo, ou seja, ele não vai ter que voltar para a origem. Então, você vê que ele sobe e desce. O tempo sempre tem que passar. Só que a inclinação da reta tem que aumentar, tem que continuar uma parábola, a mesma parábola. Olha a tangente aqui, no ponto mais alto está na horizontal, aqui está um pouco inclinado, mais inclinado e assim por diante. Então, tem que ser uma reta e depois uma parábola. Todo o resto. Parábola. Então, 3 movimentos que nós temos. Uniforme, retardado, para finalmente acelerado. Gente, eu já vi muito vestibular fazer o seguinte. Eles desenham um gráfico para o aluno e aí pede, escolha a alternativa que converte corretamente o gráfico posição por tempo no de velocidade por tempo. É o seu próximo exercício. Eu quero que você pegue esse gráfico e faça ele para mim velocidade por tempo. Como que ficaria o aspecto dele? Poderia ter caído na prova. Em vez de construir o gráfico S versus T, o gráfico V versus T. Só que agora, esquece isso. Você já tem isso aqui, eu quero que você converta isso nisso aqui. Como é que vai ficar? Então, vamos lá. A velocidade não é inicialmente constante, então o movimento é uniforme. Fica assim. Ok. E depois? Repare que ele estava subindo, estourou o balão, vai continuar subindo, só que o movimento é retardado. A velocidade tem que diminuir. Ó, tem que ser uma reta, né? A aceleração é constante, até que nesse ponto aqui a velocidade é 0. É o ponto mais alto. Aí depois, ele desce. Na hora que ele desce, ele não inverteu o sentido, a velocidade que era positiva agora vai ser negativa. E vai continuar a mesma reta para cá, ó. Jacques, por que é uma reta só? No gráfico de velocidade por tempo, a inclinação da reta fornece a aceleração. Qual é a aceleração que atua no balão, na pedra, depois que estoura o balão? Não é a gravidade? A gravidade é uma só, tanto na subida quanto na descida. Então, repare que aqui é subindo, todos esses 2 trechos aqui, ó, é velocidade positiva. Todo mundo aqui é positivo, ou seja, ele ainda está subindo. Nesse ponto, ocorreu inversão no sentido do movimento, porque de velocidade positiva passou a ter velocidade negativa. E aí você teria esse aspecto. Lembrando que eu vou fazer esse desenho adotando que o meu sentido positivo é para cima. O solo é a origem, o S é igual a 0. E aí ele foi subindo aqui no sentido crescente da trajetória. Então o gráfico teria esse formato aqui, ó. Tranquilo?